Muito bem, estamos chegando nesta terça-feira aqui no canal 8 da NET Campinas com mais uma edição do nosso Resenha da Bola. E terça-feira também é dia de falarmos da rodada do Campeonato Paulista, porque a rodada 2 se completou ontem à noite com 2 partidas. No estádio Brinco de Ouro, derrota do Guarani para o Santos por 2-1, o Bragantino perdeu em casa para a Internacional de Limeira e hoje tem seleção brasileira pré-olímpica jogando daqui a pouco às 10h30 da noite. Mas antes, lembrando a você que o nosso Resenha da Bola está no ar desde ontem e você é o nosso convidado especial, não só para assistir diariamente, sempre de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, para interagir conosco nas redes sociais, via Facebook, via YouTube, através também de outras formas que vocês saberão ainda ao longo desta semana. E claro, você vai poder interagir conosco, participar da nossa programação de televisão, você vai poder participar da nossa programação de rádio que vem por aí. Você já tem acesso à nossa programação na parceria da equipe do Resenha da Bola com a equipe Classe A de Esportes do portal Esporte Multimídia, mas logo a nossa programação estará nas ondas do FM aqui na região metropolitana de Campinas. Lembrando que o nosso programa é produzido em Campinas, com uma equipe de profissionais e convidados de Campinas, para você de Campinas e de toda a nossa região metropolitana. E vem muitas novidades especialmente para você. Nesta noite de terça, mais uma vez conosco, o Marco Aurélio. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Du. É um prazer especial de ter esse cara aqui com a gente hoje, um amigo pessoal que eu fiz dentro do futebol. E vamos falar de futebol, principalmente de Guarani e principalmente de Inter, né? Com certeza. Se reabilitando em cima do Red Bull aí, uma surpresa, até pra gente aqui, né, Maurício, que dava o Red Bull como um possível ganhador. E vamos falar de outros esportes também. Tem muitas novidades. Eduardo Costa, para os que acompanham a música, podem pensar que é o cantor. Este que está aqui conosco hoje entende muito do mundo da bola. Canta de vez em quando também? Boa noite, Eduardo. Só no chuveiro. E sempre até. Gostaria de ter esse dom, mas não fui favorecido, não. Mas eu queria agradecer o convite de vocês, por estar participando aqui, é uma honra. Um abraço a todos e uma boa noite para os telespectadores. Legal, vai ser uma honra para nós termos você aqui conosco nessa noite, onde vamos debater muitos assuntos do esporte, do futebol, e começamos exatamente com o jogo de ontem no Brinco de Ouro, repercutindo o que foi a derrota injusta até do Guarani para o Santos. Agora fica aquela pergunta: existe injustiça no futebol? Bem, esse é o ponto que eu já vou puxar com os amigos aqui, enquanto você acompanha aí as imagens dos melhores momentos da partida, repito, de ontem à noite no Brinco de Ouro da Princesa. E vamos descrever um pouquinho o que foi essa partida. O Santos saiu na frente, com gol marcado ainda na primeira etapa de jogo. Foi o placar do primeiro tempo. No comecinho da segunda etapa, o Guarani teve um atleta expulso, aliás, com a mais absoluta justiça. A impressão que a gente teve era de que a partir da expulsão o Santos iria dominar completamente a partida, até porque o Thiago Carpini já tinha feito uma alteração para cobrir o meio de campo do Guarani. O Lucas Abreu sendo expulso numa entrada violentíssima em cima do Lucas Felipe. Aliás, a arbitragem, né, do Vinícius Furlan até demorou um pouquinho para expulsar o jogador, só o fez depois que constatou a gravidade da lesão, e olha que ele não estava tão longe do lance assim, e se ele tivesse realmente visto com atenção o lance, lembrando que a gente não tem VAR nessa primeira fase do Campeonato Paulista, a gravidade poderia ter sido pior se o jogador do Santos estivesse com o pé fixado no gramado. Poderia ter originado até uma fratura, felizmente isso não aconteceu. Mas a impressão que se tinha, voltando para a dinâmica do jogo, é que o Santos poderia dominar o Guarani e ampliar aquela vantagem que tinha de 1-0. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Guarani se superou no gramado, cresceu de produção, chegou ao gol de empate, dominou o Santos, teve chances para virar o marcador, desperdiçou um sem número de oportunidades e acabou sendo castigado no finalzinho, quando o Pablo, que é um atacante, mas que lá no começo de carreira jogou na ala direita,
como o Carpini não tem jogador de ofício para jogar de lateral direito, vem sendo improvisado no setor, ele pensou que estava jogando na frente, né? Uma cobrança de falta, a bola acabou passando pelo goleiro, aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Jefferson Paulino. Ele estava na cara do gol, falou: eu sou atacante, puma, meteu o pé, a bola entrou contra e o Guarani acabou sendo derrotado. E aí, Eduardo, você estava lá no brinco, como você mesmo disse, o que achou do jogo, dessa derrota do Guarani? Rapaz, na verdade, eu achei, como a gente diz na unidade do futebol, que o Guarani ficou com medo de ganhar. Porque exatamente como você disse, quando empatou o jogo, teve a expulsão, todo mundo pensou que o Santos fosse dominar a partida e dali poderia ser mais gols. Eu achei que o esquema que o Carpini favoreceu com os dois abertos, tendo um jogador a menos, ele acabou sufocando o Santos, perdeu algumas oportunidades de chutes de fora da área, a última jogada com o Todinho ali, que ele recebeu a bola, saiu de cara com o goleiro, ele chapou a bola e pegou na barriga do goleiro. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de calma naquele momento, ele poderia ter definido a partida. Então eu acho que o Guarani, na verdade, deixou de ganhar. Ele ficou com medo de ganhar, não acreditou que poderia ganhar. E estava muito melhor que o Santos naquele momento. Poderia ter ganho o jogo com tranquilidade. Bem, e essas oportunidades não podem ser perdidas, principalmente, Marco Aurélio, diante de um time grande como o Santos. A gente até comentava aqui, né, a gente que é do futebol, acho que são esses detalhezinhos que fazem um jogador de verdade. Eu acho que se o atacante do Guarani tivesse chegado ali e matado o jogo naquele momento, com certeza o Guarani teria saído com a vitória. E foi um balde de água fria ter tomado aquele gol praticamente no último minuto do jogo, né, e tendo a dificuldade que teve dentro da partida, né? Um jogador que saiu por lesão no primeiro tempo, a expulsão no início do segundo tempo. Mesmo assim, o Guarani empatou o jogo e foi o que você falou, Maurício. A sensação era de que o Santos ia tomar conta do jogo dali para frente e, inclusive, ia fazer mais gols, mas não foi o que aconteceu. Muito mérito do Carpini, né? O Carpini inteligentemente modificou o seu time, né? Colocou um atacante de velocidade mais à frente, centralizado, aonde deu muito trabalho para o Santos. E acabou sufocando o Santos com um a menos. Então, acho que, na verdade, ali, o empate seria o resultado ideal para aquilo que mostrou os dois times dentro da partida. Mas, infelizmente, né, como você falou, Pablo, no finalzinho do jogo ali, numa infelicidade, a bola bateu na trave e voltou. Ele acho que não teve uma reação assim, foi meio em cima, ele tentou tirar de alguma maneira, porque tinha um jogador do Santos atrás dele. Então, naquele momento ali, você pensa em tirar a bola dali. E, infelizmente, ele colocou para dentro do gol. Infelizmente, né, isso acontece, né, ali no reflexo, no jogo. Eduardo, uma outra questão que eu queria levantar com você é em relação ao goleiro Jefferson do Guarani. Muita gente ficou com a impressão de que nos dois gols ele poderia tê-los evitado. Você também teve essa impressão? Eu tive essa impressão. Na verdade, ele fez algumas boas defesas durante o jogo, mas infelizmente para ele, né, as duas falhas, que no meu entender foram falhas do goleiro. A primeira, da cabeçada, do primeiro gol, eu achei que ele estava mal posicionado e a bola ela foi bem lenta por cima dele, então ele pulou e não alcançou a bola e ela acabou entrando. O segundo gol, que foi logo na cobrança de falta, eu acho que ele devia ter espalmado a bola para lateral ou por cima do gol, e eu não sei se ele quis não sei o que ele quis fazer na verdade, e a hora que ele rebateu a bola, que veio no pé do Pablo ali, acho que ele meio que ficou sem reação e tentou, por ele estar com um atleta atrás dele, ele tentou tirar de qualquer forma, mas eu acho que para mim o goleiro teve essas falhas nesses dois gols. Bem, aí fica aquela questão, não é? O Matheus Cavicchioli foi contratado junto ao Oeste, veio para o Guarani, todo mundo acreditando que ele seria o titular já na primeira partida, não foi diante da Inter, não foi ontem novamente diante da equipe do Santos Futebol Clube. O Jefferson, que já estava aí, é um remanescente da temporada passada, acaba ganhando o voto de confiança do Thiago Carpini, mas será que o Cavicchioli está tão mal assim, meu caro Marco Aurélio, para não ser titular? Na verdade, nós achávamos que quem fosse começar o campeonato era o goleiro que hoje está na reserva, né?
E como vocês frisaram muito bem, principalmente o Eduardo aqui, o goleiro poderia ter evitado esses 2 gols. Se tivesse um pouquinho melhor colocado no primeiro gol, e no segundo gol, eu acho que se fosse mais simples na bola, eu acho que ele se tivesse simplificado, até ficado uma maneira de dar um passo para o lado, porque aonde saiu a falta pro Santos ali, ô Maurício? A gente que foi batedor, né? Essa canhotinha mais ou menos aí, que de vez em quando você acha que bate bem, né, com essa canhotinha, mas tá mortinha. A gente sabe que se você bater ali fechadinho, você vai bater onde o goleiro tá fechando. Ele deixa o segundo pau lá, porque a bola é mais longa. Então, dá tempo dele chegar. Ali foi uma bola rápida, mas eu acho que se ele tivesse dado 2 passos em pé, sem se jogar, ele estendesse um dos braços, principalmente o braço do lado, ele teria chegado a bola e espalmado a bola para fora. Simplesmente assim. Simplificada a jogada. Não, mas ele quis saltar. Eu acho que pegou muito na ponta da mão, pegou na trave e voltou em cima do lateral que estava jogando, que era o Pablo. E ali em cima, praticamente dentro da pequena área, pressionado no momento do jogo. Ali o jogador tem que pensar rápido. E infelizmente o Pablo colocou a bola para dentro do gol. Eu também acho que teve um pouquinho da falha do goleiro nesses 2 gols. Bem, e a sina de lesões do Guarani, hein? O Arthur Gomes, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo, sentindo a coxa direita, e aumentou a lista de lesionados do Guarani. Isso porque o Marinho e o Caio Jorge deixaram o campo lesionados logo na estreia. Já tem o Lucas Veríssimo, já tem o Felipe Aguiar, que sofreram nos treinamentos, então a coisa tá meio confirmada. Aliás, aí falando do Santos, né, e não do Guarani Futebol Clube, a lista de contundidos no Santos Futebol Clube está muito grande. Inclusive o técnico do Santos Futebol Clube, ele ficou nervosinho ontem com algumas perguntas dos repórteres que o cobraram depois do jogo. Mas ora, o time não foi bem na estreia diante do Bragantino. Ontem conseguiu uma vitória e questionaram se tinha sido apenas e tão somente um lance de sorte que originou a vitória do Santos Futebol Clube. Aí o Gesualdo já ficou nervosinho. Aí foi questionada essa questão da contusão, do próprio Arthur, que fez, aliás, o gol, né, o primeiro gol do Santos, depois saiu contundido ainda no primeiro tempo. Mas será que já é motivo para o treinador português estar nervosinho logo de cara, Eduardo? Não é muito cedo, não? Eu acho muito cedo e na verdade a pergunta não teve nada de maldade nisso, foi uma pergunta pertinente. Eu acho que ele está muito estressado sem motivo, porque ontem no jogo, você vê, realmente não teve a superioridade que todo mundo esperava que o Santos fosse ter. Porque quando vem um clube do tamanho que é o Santos, com os atletas que tem o Santos, com o treinador que contratou o Santos, você espera que vai chegar aqui e vai dominar boa parte da partida e o Guarani vai ficar se defendendo. E eu não vi isso ontem em campo. Na verdade, o Santos teve momentos na partida que realmente estava com mais posse de bola, com um ataque mais produtivo. Mas, no meu entender, boa parte da partida o Guarani dominou o jogo. Exatamente. O Gesualdo que comece a se acostumar com os nossos repórteres e questionamentos e cobranças. Porque aqui tem, eu acho que lá em Portugal, uma coisa mais tranquila, hein, Marco Aurélio? Olha, Maurício, eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, inclusive, né, eu joguei com um treinador que o Red Bull estava tentando contratar, né, até para uma informação até de treinador, como a gente está falando de um treinador, o Carlos Carvalhal não quis sair do clube que estava em Portugal para vir para o Red Bull, né? E no caso do Gesualdo aí, eu acho que o que está incomodando um pouquinho ele é a comparação do ex-treinador do Santos na questão de jogar taticamente. Né? Mas foi isso mesmo. A questão do ex-treinador do Santos se comparando a ele. Então os repórteres sempre colocam o nome do treinador anterior. Então isso aí está incomodando um pouquinho ele. Eu vou te ser bem sincero, Maurício, eu acho que se eu também tivesse na pele dele, eu acho que já passou a questão do treinador. Sampaoli já era. Do Sampaoli, entendeu? E hoje é o Josualdo, não tem outro nome. Então assim, e as pessoas insistem em comparar o trabalho dele com o do ano passado, aonde o Santos teve, né, um campeonato excelente, dentro das condições que o Santos montou o time, na dificuldade, e que tinha alguns outros times que gastaram demais, como o Palmeiras, como o próprio São Paulo, e não fizeram um campeonato parecido e com a dificuldade que o Santos teve de montar. Então, por isso, eu acho esse incômodo dele, porque
toda vez se fala no Sampaoli. Bem, com a vitória de ontem, o Santos assumiu a primeira colocação do Grupo A, 1 ponto à frente da Ponte Preta, né? E aí entra aquela história, né? Parece incrível, mas será que o torcedor da Ponte estava torcendo para o Guarani para dar uma segurada no Santos? Olha, Maurício, pelo pouco que eu conheço, eu vou falar. Eu acho que não. Eu acho que o Ponte Pretano preferia ficar em segundo mesmo e deixa o Santos ganhar do Guarani, porque essa rixa aqui, né? É impossível, né? O Du pode falar porque o Du jogou no Guarani também e ele sabe como é que é a força de Ponte Guarani, então ele pode falar um pouinho disso também. Na verdade, isso não vai acontecer nunca. Não tem jeito. Não, pode estar favorecendo o seu time que vai torcer para perder. Depois a gente corre atrás, né? É mais ou menos isso. É verdade. Bem, então o Santos lidera, Ponte Preta e Oeste vem logo a seguir, a Ponte em segundo, Oeste em terceiro. O Guarani permanece com seus 3 pontos, é o segundo colocado no grupo D, atrás do Corinthians, que tem 4 pontos ganhos. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. O Peixe recebe a Inter de Limeira, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, enquanto que o Guarani joga um pouco mais tarde, às 9h30, em Mirassol, diante da equipe do Mirassol. E não pensem que será um jogo fácil, não, porque nós vimos o trabalho que o Mirassol deu para o Corinthians, engrossou as coisas para o Corinthians no último domingo, nós falamos isso aqui no programa de ontem, portanto o Guarani sabe que vai ter muito trabalho jogando lá em Mirassol. Tudo bem, né? Jogo 9h30, não tem aquele calor todo, mas o Mirassol é um time bem armado, bem esquematizado, tem um treinador batalhador, conhecedor, que é o Ricardo Catalá, que já passou aqui pelo Red Bull, a gente conhece o trabalho do Catalá, então o Thiago Carpini sabe que vai sofrer. E depois tem outra pedreira na frente do Guarani, que é o Santo André. Jogo no domingo, às 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então a vida do Guarani, Eduardo, não está fácil aí na sequência do campeonato. Não tá não, vai pegar 2 pedreiras aí, né? 2 jogos muito difíceis. Você vê o Mirassol aí, o que fez contra o Corinthians, né? Que pressionou, teve chance de sair com a vitória. Mas eu sei que e acredito, né, que o Carpini está pensando nisso e está se preparando para isso, com as peças que tem. Pela base que eu vi dele ali, o time está bem na mão dele. Então eu acho que ele vai fazer um trabalho legal lá contra o Mirassol. Pelo menos é isso que o torcedor do Guarani espera, a reação imediata dentro do campeonato. E uma coisa, eu tenho absoluta certeza, apesar da derrota, as 2 atuações que o Guarani fez, na goleada em cima da Inter e ontem diante do Santos, credenciam realmente o Guarani na busca pela classificação dentro do campeonato. Totalmente diferente do ano passado, quando a briga era para não cair, quando o futebol do Guarani não convencia. Nesse ano a situação é totalmente oposta. O futebol do Guarani, nas 2 primeiras partidas, mostrou-se de alto nível e deve continuar assim, pelo menos essa é a tendência. Bem, o nosso Resenha da Bola vai para o primeiro intervalo. Daqui a pouco tem mais Campeonato Paulista para você. Não saia daí porque nós voltamos já já.